De um lado, uma pessoa, ou o homem, a mulher, num deserto que não aguenta mais. E do outro lado, outra pessoa achando que tá tudo certo, que tá tudo bem. Mas não tá bem. Bom dia, você ouvinte da Rádio Santana. Terça passada, não sei se vocês lembram, Rádio 20, eu peguei o Sandro, eu fui lá para pedir uma bênção para ele, porque eu vi ele um minuto antes de começar o programa. E o programa literalmente foi mudado o seu sistema de ser. Porque eu convidei ele para vir pro programa, ele disse, tô indo, e veio. E a gente falou sobre a mulher, pro Dia Internacional da Mulher, que foi neste domingo. Parabéns a todas vocês mulheres que estão me ouvindo. E também a mim, que também sou mulher, parabéns a todas nós, então, todas nós, sem exceção. Naquele dia, infelizmente, a gente viu mais uma tristeza sendo ouvida, sendo noticiada pelos meios de comunicação. Mas naquele dia, houve um senhor, um homem me ouvindo, e ele disse também uma coisa que é verdade. E que bom que tem homens me ouvindo, isso também é muito importante. Mas sempre quando eu questiono, eu tomo esse cuidado. Que se eu estou falando desse homem que tem que ter mais respeito, eu sempre falo também de nós mulheres que temos que também ter o nosso limite, né? E aí ele fala que muitas vezes a mulher provoca, vai na frente dele, vai e pega ali o homem para não fazer nada, tem que pôr as mãos para trás. Existe também. E que bom que você me passou isso e é importante colocar isso aqui também. E cada vez mais pensando na frase, eu vou ir lá naquela frase que eu acho muito interessante, que eu já falei algumas vezes, Rádio 20, e eu vou repetir de novo. O respeito não é apenas, gente, não é apenas a ausência de violência, é uma delas. Então, mas também presença de cuidado, de palavras que constrói e que não destrói. Então veja bem, o respeito não é apenas a ausência de violência, mas é sim de cuidado e de construir e não destruir. É nesse ambiente que a saúde emocional floresce e a relação ganha força para enfrentar os desafios do cotidiano. Quantas vezes você, como casal, como marido e mulher, tem uma discussão? Isso é normal. Dizer que um casal nunca discutiu é porque nunca olhou para essa relação. Cada um vive o seu tipinho e de vez em quando a gente tem alguma coisa que a gente precisa pôr em ordem com relação a mim como mulher e ao companheiro como homem. Existem coisas que precisam ser colocadas em dia e cada vez mais eu percebo que precisa sim ser colocado em dia as poucas coisas que vai acontecendo para não dar um volume muito grande e depois ninguém quer entender nada. Mas às vezes dá um passo para trás. Se você percebe que a situação não está boa, você mulher, dá um passo para trás, sai desse lugar. Aí eu não posso dizer sai desse lugar, porque senão os advogados vão dizer não saia, porque daí já entra todo um esquema de partilha depois. Mas às vezes é melhor você dar esse passo ou já entrar com o advogado e já conversar com o advogado e realmente já estar ciente e sair desse lugar ou pedir uma preventiva ali, que às vezes também não adianta, né? Então, é fácil a gente dizer fulano perdeu a paciência, ciclano perdeu a paciência, mas você rádio ouvinte, se você é colocado contra a parede e vai, tanto você quanto mulher quanto homem, se a gente é colocado muito contra a parede, a gente pode estourar como qualquer outro ser humano. Então o importante é não ir naquele limite. Bem antes, você rádio ouvinte, você homem, que tem as suas dificuldades dentro de casa, dá esse espaço para vocês poderem, talvez amanhã depois, se reconciliarem sim, mas continuar nesse lugar, exagerando nesse lugar, ou colocando mais tristeza neste lugar, não vai ajudar, só vai piorar. Então, antes que você, homem, que está com dificuldades no seu relacionamento, me escute, por favor, você, homem, que está com dificuldades, antes que você vai preso e leva alguém para o cemitério, parem por aí. Não precisa fazer essa separação tão grande, cemitério e preso. Pode ter uma separação muito diferente, muito amigável. Eu sempre digo para as pessoas que vêm fazer, o casal que vem fazer a análise ali no meu consultório, eles ao menos vão aprender que separar, se não dá, precisa. Mas ao menos um dos cônjuges vai entender claramente que, a partir da análise, a partir das sessões terapêuticas,
ter um outro olhar sobre a mesma coisa. Se não tem como viver e corre o risco de ter algo errado nessa relação, por favor, não tem como falar hoje. O meu programa está até um pouco diferente direcionado aqui, mas se de repente estou falando isso, é porque Deus está me direcionando também, né? Então, por favor, se você não está bem, pare, respire, dá uma volta. Não dá para ganhar sempre. Não dá para ganhar sempre, não dá para perder sempre. Mas veja, às vezes e normalmente, se a gente for olhar no sentido de fé, de espiritualidade, de qualidade de vida, é melhor parar antes. Alguém tem que parar, que seja você. Alguém tem que parar de discutir, que seja você. Você é homem ou você é mulher. Para que não seja tão difícil assim chegar numa situação. O respeito precisa sempre ser repetido, reforçado e lembrado. Porque sem ele não há base sólida para o amor e não há saúde nessa relação, não há vida saudável nessa relação. Eu sempre falo, meu momento é saúde. Saúde para quem? Para esse lar, para esses casais que estão ali. Saúde para ter uma vida mais leve, mais abençoada. Então, o respeito sempre tem que ser repetido. Eu não gosto de falar 30 vezes a mesma coisa. Só que se a gente for olhar biblicamente, quantas vezes eu sou para repetir? 7? Não, 70 vezes 7. Opa, a conta já mudou, né? Então, tem coisas... Eu já sou casado mais de 40 anos. Tem coisas que eu repito hoje ainda de novo. Tem coisas que o Niri repete hoje ainda de novo. E tem coisas que a gente vai percebendo num e no outro que nem sabia de um e do outro. Então, essa expectativa de nunca conhecer completamente, essa expectativa de ter que colocar alguns pontos em algumas situações, sempre é necessário de novo. Por quê? Porque senão vira uma bagunça, vira aquele deserto na vida de um e aquela sensação de que está tudo bem na vida do outro. Principalmente se ali no meio entra alguma bebida, se entra alguma coisa que pode prejudicar mais ainda. Então, é difícil. Você, ouvinte, que está passando por uma situação dessas, às vezes é melhor sair, deixa correr, vai para um outro lugar, vai procurar um familiar ou coisa assim, porque realmente é difícil. Vocês, não sei se eu já falei uma vez que eu ouço o Big Brother Brasil. Não porque ele é bonito, porque é agradável, porque é isso, por aquilo. Eu ouço ele como terapeuta. Eu estou vendo que os nossos filhos e os netos estão com uma paciência muito pequena, muito pequena. Tudo é motivo para agredir verbalmente, e realmente não vai na frente do outro assim, para deixar o outro realmente na pilha, no extremo. E aí eu fico imaginando os meus casais que vêm ali no meu consultório, e se eles já chegaram nesse lugar, ao menos eu tenho uma noção, porque eu olho ele terapeuticamente, eu tenho uma noção de onde chegam as situações hoje da vida desses casais. Primeiro porque a maioria não casou, estão convivendo juntos, não tem nada de errado. Mas às vezes, se viram hoje, deram um beijo amanhã, se não deram hoje também, depois da manhã se encontram de novo e daí sábado já estão morando juntos. Gente, isso realmente é cada um em cada 1000 talvez que dê certo. Os demais não vão dar certo. Por quê? O que nós precisamos na vida? Nós temos que ter sempre uma casa. Como que ela é construída? Não adianta começar a construir, fazer um valozinho assim ao redor e colocar tijolo. Não adianta, não vai dar certo. Vai rachar essa casa, essa parede. Então precisamos fazer um alicerce. Esse alicerce precisa inclusive ser bem feito. Não adianta simplesmente pôr uns ferros, derramar massa e não sei o quê, e nem saber as medidas das massas, essa mistura das medidas das massas. Eu preciso saber. Eu, Lourdes, trabalhei na construção civil, eu não lembro mais certinho, mas eu sabia fazer massa. Tanto massa para reboco como massa para com pedra. Olha, eu até falo bonito, reboco, né, para fazer a parede, fechar, e quando é para fazer pilares e vigas, que vai pedra junto e tudo isso. Então, precisa saber que precisa fazer essa base muito bem feita. Não é diferente na relação a 2 ou 20. Precisa ter uma base, precisa construir essa base, esse alicerce, esse concreto. Quem é essa pessoa com quem eu vou me relacionar? Da onde que ela vem? O que ela tem? Quais são as possibilidades?
O que será? De onde que ela vem? Às vezes você tá com uma pessoa aqui, dá uns beijos, já vai pros finalmente ali, já estão junto, e às vezes você levou quem na sua casa? Você, homem, levou uma mulher desagradável, você, mulher, levou um homem desagradável. E que pode custar a sua vida. Repense valores. Vocês jovens, vocês adolescentes, vocês repensem valores. E eu fico me perguntando, como às vezes é difícil você ter uma relação, uma vida mais ou menos estável no sentido assim de ter uma fé, onde você ir, uma igreja, um lugar que posso chamar de casa do Pai, que é a casa de Deus. Então, quando você não tem isso, quando você não faz um alicerce, é de hoje para amanhã, não tem estrutura, é muito mais perigoso o feminicídio, o suicídio. Tudo isso começa a adoecer. Isso é falta de saúde, rádio ouvinte. Isso é falta de cuidado. Isso é falta de ter um motivo pelo qual empatia, solidariedade dentro da relação a dois. E o pior disso tudo, que eu sempre falo de novo, essas crianças crescem na base do grito. Elas crescem na base de ver o pai na frente da mãe, a mãe na frente do pai. E quando eu pego adolescentes ou adultos hoje, quantos deles espiaram pela fechadura da porta, se não foi você também? Porque estava feia a citação do pai e da mãe. Então, se estava feio, não repita isso na tua vida. O que era ruim lá, vamos descartando, vamos vivendo uma vida diferente. A vida conjugal começa no respeito mútuo, mas também começa naquele alicerce que você faz. Naquele alicerce aonde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer. Quando o casal se dedica a ouvir um ou outro, sem julgamentos e sem julgamentos precipitados principalmente, abre espaço para uma convivência mais leve e mais saudável. O objetivo aqui é saúde, é saudável. O objetivo aqui é você olhar para esse lugar que, se não for saudável, pode ter complicações que você não espera, ou que você não queria, ou que você não esperava. Então vamos lá, vamos repensar valores. Eu vi um cara, eu vi uma moça bonitinha e tal, mas não é para amanhã. Namorem, fazem um alicerce, vamos fazer esse concreto primeiro, vamos ver a vida para depois começar a subir as paredes, que seria morar junto, viver junto, que é uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Deixa eu dar o meu número, você que quer entrar em contato comigo, 429-9992-0018. E aqui eu quero lembrar, eu tenho aqui alguns depoimentos. Um casal e filha. Excelente profissional, eles deram depoimento para mim. Excelente profissional, capacitado para sempre buscar melhorar, se atualizar, se preocupa com todas as áreas, física, emocional e familiar. Muito educada, dedicada e respeitosa. Uma mulher que, com uma história de vida e profissional de dar inveja a muita gente. Poxa, essa assim, bom, eu tenho que ler o que está escrito aqui, né? Exemplo de superação e de esforço. Mudou a vida da minha filha, meu esposo e a minha também. Além de se tornar muito mais do que uma terapeuta, nossa amiga, pessoa que consideramos e recomendamos sem nenhuma ressalva, 100% garantido todo e qualquer investimento para ter o atendimento de Lourdes. Isso foi em 2021 que eu recebi esse depoimento ali, né? Se alguém olhar lá no meu Google Meu Negócio, vai achar esse depoimento ali, 2021. Então veja, o quanto as pessoas precisam sim ter esse olhar, ter esse carinho, ter esse lugar. E lembrando, eu falei para as pessoas precisam fazer um alicerce. E se você entrou nessa de estar namorou um pouquinho e assim, e está morando junto com você, com esse rapaz, ou você com essa moça, e vocês se tornaram um casal, mas e agora o que eu faço? Sentam, conversam, olhem para essa base que vocês ainda não fizeram e vão fazendo ela a dois, tentam harmonizar, tentam ter empatia. Nunca é tarde para você recomeçar. Por isso eu poderia dizer o seguinte: eu fui fazer minha faculdade depois dos 40 e estou aqui e estou atendendo as pessoas só porque eu fui um pouco mais tarde, mas nunca é tarde. Então, se você realmente sentiu agora no programa, nossa, mas eu fiz tudo errado, não tem problema, vamos consertando. Sentam e conversam.
sem se alterar, sem bebida alcoólica, sem nada. Vocês sentam e conversam. São muitos os casais que hoje se tomam o direito de tentar acertar antes que faça errado e faça besteira. Então você, Rádio Ouvinte, obrigado, Mauro, obrigado, ser Rádio Ouvinte, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você gestante que fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém.